Vamos lá. Questão 8 da UEM 2020. O que ela fala aqui pra gente? Em relação a tubos sonoros cilíndricos, assinale o que for correto. Primeira afirmativa. Quanto maior for o comprimento de um tubo, com as duas extremidades abertas, mais grave poderá ser o som emitido por ele. Bom, veja bem. A gente sabe que um tubo aberto, lambda, é igual a 2L sobre N. Quanto maior o L, maior o lambda. Quanto maior o lambda, menor a frequência. Então tá certo. Quanto maior o comprimento do tubo, maior o comprimento da onda. Quanto maior o comprimento da onda, menor a frequência. Quanto menor a frequência, menos agudo é o som. Quanto menos agudo é o som, significa que ele é mais grave, tem a menor altura, certo? Beleza. Então aqui, ó, corretíssimo, tá? Segunda afirmativa. Os furos existentes ao longo do tubo de uma flauta tornam possível modificar o tamanho da coluna de ar que vibra em seu interior, viabilizando assim diferentes frequências em um mesmo instrumento. Justamente. De acordo com onde você vai botando o dedo na flauta, então, por exemplo, você tem a flauta aqui, né? Espera aí. Que isso, hein? Fala se não é uma flauta de qualidade. Beleza. Você tem a flauta aqui e o som ele vai passando por essa flauta. Se, por exemplo, eu botar o dedo nesse buraco, ao botar o dedo nesse buraco, galera, o que acontece é o seguinte: é como se eu restringisse o comprimento do tubo para esse tamanho. Quando eu faço isso, o que que eu altero? Eu altero o comprimento de onda. Alterando o comprimento de onda, eu altero a frequência. Então, o dedo, por que que a flauta funciona? Quando você vai modificando o lugar do dedo, você vai emitindo diferentes notas, emitindo diferentes frequências. E é isso que dá o som de uma flauta, por exemplo. Então, aqui, ó, tá certinho. Os furos existentes viabilizam diferentes frequências no mesmo instrumento. Agora, ao soprarmos ar pela embocadura de um desses tubos com uma extremidade aberta e a outra fechada, podemos produzir ondas estacionárias longitudinais em seu interior. E aí, galera? Fala pra mim. O que vocês acham? Certo ou errado? Sim? Tem certeza, Letícia? Absoluta? Tá certo, né? Pessoal, olha só. Qual o nome do tubo? É um tubo. O quê? Tubo. Tubo sonoro. Se é um tubo sonoro, qual tipo de onda vai ter nele? Onda mecânica longitudinal, tá bom? Então todo tubo sonoro vai ter uma onda mecânica longitudinal, porque o tubo sonoro passa o som. O que que o som é? Uma onda mecânica longitudinal. Agora, por exemplo, quando você fala de corda, aí a corda ela vai ter uma onda transversal. Na maioria das vezes. A corda também pode ter longitudinal, mas aí é uma exceção. Beleza? Mas agora o tubo longitudinal, que é o som. Tubo sonoro, o som é longitudinal. A não ser que seja insólido, aí é um som, uma onda mista. Mas isso aí já é aprofundado demais, não acredito que vai cair, não. Beleza? Show de bola. Muito bom. Agora, então aqui a gente descobriu que tá certinho, né? Aqui, aqui certinho. Não, essa aqui tá certinha. Show. 8. Ao sobrarmos ar pela embocadura de um desses tubos, com as duas extremidades abertas, podemos produzir ondas estacionárias transversais em seu interior. E aí, a gente pode produzir onda transversal? O que vocês acham? Pode produzir onda transversal? Sim ou não? Obviamente não, né, galera? Se é um tubo sonoro, produz o som. O som é uma onda longitudinal. Então aqui tá errado. A menor frequência de uma onda estacionária em um tubo com as duas extremidades abertas é necessariamente menor que a menor frequência de uma onda estacionária em um tubo de mesma dimensão. Olha só, a frequência em um tubo aberto é calculada a partir de F é igual a N vezes V dividido por 2L. A frequência em um tubo fechado é calculada a partir de F é igual a N vezes E dividido por 4L. Em uma situação em que o meio é o mesmo, então a velocidade é a mesma, o harmônico é o mesmo e o comprimento do tubo é o mesmo, a frequência do tubo aberto é sempre maior do que a frequência do tubo fechado. Por quê? Porque 2 é menor do que 4. O denominador do aberto sempre vai ser menor do que o denominador do fechado. O que significa que a correta enunciado para essa 16 é a menor frequência de uma onda estacionária em um tubo com as duas extremidades abertas é necessariamente maior que a menor frequência de uma onda estacionária em um tubo de mesmas dimensões com apenas uma extremidade aberta. O que que ele quer dizer
a menor frequência. Ele quer dizer que no primeiro harmônico, a frequência de tubo aberto é necessariamente maior do que a frequência do primeiro harmônico de um tubo fechado. Basicamente é isso que ele quer dizer. Então, qual foi a soma das alternativas? Um está certo, 2 está certo e 4 está certo. Letra B, o nosso gabarito. Show?